Agora foi. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Um pouquinho atrasada, porque na verdade eu estava aqui com problema de conexão, mas agora está tudo ok. Eu espero que daqui a pouquinho todos vocês estejam nos acompanhando também na live de hoje. Então vamos lá, Ricardo Tenório, boa tarde, tudo bem? Sempre aqui conosco, um grande amigo, muito obrigada. Você está me ouvindo, Ricardo? Eu estou com uma sensação de que o meu fone não está conectado. Como eu já tive esse início aqui ruim de conexão, então só para saber se vocês estão me ouvindo. Alberto também entrou. Ah, Ricardo confirmou. Legal, Ricardo, obrigada. Obrigada. Não, bacana. Áudio normal, tá joia. Obrigada pelo feedback. Então, pessoal, antes de entrar com a nossa convidada, a Paloma, eu quero desejar feliz aniversário aos aniversariantes do dia. E é assim, eu fico até repetitiva porque é engraçado como que setembro e outubro temos aniversariantes. Então foi aquilo que eu falei, a gente vai ter daqui provavelmente até o carnaval muitos aniversários, muitas festas. Então vamos lá, prepare aí, vamos lá. Adriana Palheta, Marcelo Siqueira, Isabela Miranda, Valentina Machado, Kiko Silva, Gilson Arteman Viana, Fábio Santos, Fabiola Gonçalves, Erotildes Martins da Cruz, Giovana Assunção, Isabela Cardoso, Marcelo Artuni, Vinícius Eduardo, Amelinha Teles, Jorge Casta e Vanessa Toledo. Parabéns para vocês, muitas felicidades, saúde e proteção. Então vamos lá que a nossa convidada já está aqui. Mandar um convitinho para ela. Olha, mas é assim, é o que a gente fala, né? É muito engraçado isso. Quando a gente tá ao vivo, a gente já nem fica mais constrangida, né? Porque ela não tá aqui. Daqui a pouquinho ela entra e a gente começa a conversar com ela aqui. E a gente tem as lives aí que a gente tá divulgando. Amanhã a gente tem uma live muito bacana. Amanhã vai ser a live com a psicóloga Ana Toledo, com a psicanalista Ana Toledo. E a gente vai falar a respeito do livro dela. Por que o amor foge de mim? Então, eu tive o prazer imenso de receber a cópia desse livro. E assim, é uma leitura realmente muito envolvente. Primeiro que a gente consegue se identificar. Não necessariamente que seja o momento que a gente vive agora. Mas pode ser um momento que a gente já viveu. Ou que de repente por alguma vulnerabilidade a gente possa um dia colocar as nossas transferências no relacionamento. Então é assim, pessoal, a live de amanhã vai ser muito bacana. Depois eu coloco aqui para vocês qual é o nome desse livro. E eu gostaria que vocês realmente participassem. Vamos ver se ela está aqui. Eu tô achando que ela tá com algum problema. Só um segundinho, tá? Eu vou entrar em contato com ela aqui, porque eu percebi que de repente pode ser que ela também esteja com algum problema de conexão. Então vamos ver. Oi, o Vidal, tudo bem, Vidal? Como que você tá? A gente vai ter aqui hoje a nossa live com a Paloma Costa e daqui a pouquinho ela vai entrar conosco. A Paloma, ela faz parte da captação de recursos para uma ONG, que a gente sabe que é uma das partes mais difíceis, né? Então só um minutinho, a gente só tá tentando um contato aqui com ela, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas realmente nesse processo do passo a passo. Só um minutinho, pessoal. Peraí. Eu tô achando, só um minuto, que não vou conseguir algum contato com ela. Tô achando. Bom, eu vou fazer assim, eu vou falar a respeito da Paloma pra vocês, porque aí se eu não conseguir falar com ela aqui, aí a gente, lembra que a gente já falou que a gente faz ao vivo? Aí eu ligo pra ela. Mas só pra vocês saberem, a Paloma, ela é coordenadora de captação de recursos do Instituto C. Ela é formada em administração de empresas, com especialização em gestão de projetos sociais. Ela iniciou a sua carreira no terceiro setor em 2011. Ela atua principalmente com gestão financeira e desenvolvimento institucional. Ela coordenou projetos de desenvolvimento local no semiárido baiano durante 5 anos, pelo BNDES, ou seja, tem história aqui para contar, hein?
Atuou na gestão financeira do programa 1 milhão de cisternas em projetos do programa Fome Zero, em organizações sociais como Instituto Cinco Elementos, Instituto Votorantim e Instituto C, que é onde ele está agora. Adquiriu experiência em elaboração de projetos, lei de incentivo, editais privados, captação com indivíduos, organização de eventos beneficentes, campanhas de arrecadação, gestão de contratos e parcerias. Pessoal, veja, eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas realmente que têm dúvidas a respeito, porque mesmo que vocês não, por exemplo, não estejam participando da live agora, mas só um minutinho. Eu acho que a gente está com problema de conexão mesmo. Peraí. Enfim, mas só para encerrar, ela mandou uma mensagem pra gente. Mesmo aquelas pessoas que consigam assistir a live depois, vocês podem mandar um direct pra gente, que conversamos com a Paloma, ela pode realmente estar auxiliando a quem tem essa dúvida de como fazer toda essa questão de captação. Bom, ela entrou aqui. Paloma, eu já te vi, tá? Vou mandar o convitinho pra você. Agora conectamos. Está conectando. Conectando. Olá, Paloma. Tudo bem? Tudo bem com você? Também, meu amor. Desculpa que é a primeira vez que eu faço esse tipo de live, então é Que difícil pra ótimo. mim. Não, fique tranquila, porque na verdade, Paloma, também deu um probleminha aqui na conexão. Então, eu também já entrei um pouquinho mais tarde em razão disso. Mas eu já imaginei que não tem problema. Eu até falo assim, pessoal, se tiver um contratempo, espera, que a gente faz ao vivo. Eu ligo para ela e a gente resolve isso. Mas aí, como eu vi que você entrou, então ótimo. A sua câmera virou para você, Paloma. Tá, peraí. Melhorou agora? Melhorou, perfeito. Tá, então, ótimo. Primeiro, agradeço por você ter aceito o nosso convite. Eu acredito que realmente você pode estar nos ajudando aqui com muitas orientações. Enquanto você conectava, eu já falei a respeito da sua vasta experiência no setor, realmente é muito rico. E eu tenho certeza que você tem muitas histórias e experiências para compartilhar conosco. Mas eu gostaria que a gente já falasse mesmo a respeito disso, que você tem uma função que é uma das mais difíceis do terceiro setor, que é da captação de recursos. Eu acho que nesse momento, principalmente que a gente está vivendo em razão da pandemia, talvez esteja sendo um desafio até maior. Então, fala sobre isso para a gente. Falo sim. Ana, primeiro eu agradeço demais estar aqui participando com vocês. É uma honra, como eu falei para o Ricardo, que é um super parceiro do Instituto C, meu amigo. Obrigada por tudo mesmo, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar essa experiência, porque a captação de recursos ela é uma coisa muito, eu chamo meio como as pessoas encaram como um mito, assim, dá um pouco de medo, assim, né? Quando eu chego e falo, eu sou captadora de recursos, as pessoas já falam, nossa, mas você vive pedindo doação para as pessoas, como que é isso? Dá para viver disso? Como é que você se mantém? Isso é um trabalho voluntário? Como é que é? É sempre assim, na verdade, não é uma coisa que as pessoas encaram de uma forma simples de entender. Porque nem sabem, na verdade, né, Paloma? Nem sabem como funciona, exatamente. Tudo isso, na verdade, é muito novo no Brasil, né? As organizações sociais, elas sempre existiram, mas muito com um papel de impacto social, de trabalhar lá na ponta com projetos, sempre pensando em um trabalho voluntário. E, na verdade, isso mudou muito nos últimos anos, né? O terceiro setor ele tem se profissionalizado cada vez mais. Hoje é um setor imensamente grande, então nós temos aí 800 mil organizações sociais pelo Brasil. Essas organizações geram mais de 3 milhões de empregos com carteira assinada, né? Então, assim, são pessoas que financiam sua própria vida, que têm carreira nesse setor. Então, é importante lembrar que é um setor grande, que gera um impacto econômico grande, e agora na pandemia, só para a gente trazer legal trazer esses números, que nesse período de 6 meses aí de pandemia no Brasil, o terceiro setor arrecadou 6 bilhões de reais em doações. Né? Isso é um número assim, muito marcante, isso está no monitor de doações.
muito marcante, muito expressivo e inédito no Brasil, né? Isso nunca aconteceu. Mas por isso a gente tira o quanto o nosso povo é solidário, mas o quanto o nosso povo não tem a cultura de doar, né? E eu acho que é isso que os captadores de recursos vêm trazer também, um pouco dessa cultura de doação. Eu trabalho no terceiro setor, como você falou, já há 20 anos, então trabalhar no terceiro setor é ser um pouco multifuncional. Então, muitos E à desses frente de anos. diversos projetos também, né? Exato. Muitos desses anos eu passei trabalhando na área de gestão de projetos, né, realizando projeto na ponta, fazendo gerenciamento de indicadores de resultado, de planejamento e monitoramento de projetos e também na área administrativa, né, prestação de contas, inscrevendo projetos em editais públicos, fazendo gerenciamento desses recursos. E agora, no Instituto C, nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado 100% com captação de recursos. E tenho aí desenvolvido uma experiência bem legal, que é isso que eu vim compartilhar um pouco com vocês, muito essa experiência do Instituto C. Porque o Instituto C ele é uma organização relativamente nova. Agora, dia 12 de outubro, a gente completa 9 anos de vida. Mas diferente de muitas organizações que eu já trabalhei, o Instituto C ele tem uma cultura muito legal de captação de recursos. Primeiro é diversificar, né, a captação, então ter várias frentes de captação de recursos para que a gente não dependa de uma única frente de captação. Isso é super importante porque doação é um recurso muito instável, né? As pessoas, empresas doam enquanto podem, enquanto aquilo cabe dentro do seu orçamento. E O numa momento que dá crise é o primeiro que se corta. exato. O momento que dá qualquer crise, aí é a primeira coisa que se corta. Então, se a organização só depende desse recurso, ela fica completamente fragilizada, porque perdeu a maior parte do recurso que ela tinha, né? Então, lá no Instituto C, a gente procura diversificar. Nossa meta é que a gente tenha 20% da captação total em cada frente. Então, a gente tem captação com indivíduos, que são pessoas físicas, a gente tem captação com empresas, com parte de leis de incentivo, né, que é recursos do governo. A gente tem captação de recursos em eventos e campanhas que a gente organiza ao longo do ano. E aí vale de muita criatividade. Agora, por exemplo, eu me atrasei, estou toda esbaforida porque a gente está fazendo uma ação de marketing de causa com 9 empresas envolvidas, agora na Semana da Criança. E foi uma loucura organizar isso, mas é uma ação inédita que a gente nunca organizou antes, então a gente está aprendendo bastante como faz isso. Mas essa é uma frente de captação super interessante, porque, por exemplo, possibilita que pequenas e médias empresas possam apoiar projetos sociais sem ter que envolver um orçamento, né? Sem ter que ter um recurso para destinar para isso. Ela vai pegar um produto ou um serviço dela e destinar parte da venda desse produto para o projeto do Instituto C. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. O restaurante Iabai, por exemplo, é um restaurante pequeno que vende alguns lanches de delivery e um dos lanches que ele mais vende, ele vai destinar 10% das vendas durante a Semana da Criança para o Instituto C. Igual a gente conhece algumas importantes campanhas, principalmente do Instituto do Isso. Câncer, então é nessa modalidade. É nessa modalidade. Por exemplo, a Havaianas tem uma linha de sandálias, que é da Mata Atlântica, que ela destina parte da venda dessa linha para o Instituto IP. Também é uma campanha antiga e super famosa. Né? Então, você associa uma causa social à sua marca. E aí, aquele produto se torna um produto social, porque além dele gerar lucro para a empresa, ele ainda também apoia uma causa social. Então, o que a gente costuma ver nesses casos é que os consumidores acabam optando por esse produto, porque ele está apoiando uma causa social,
do que por um outro que ele só gera lucro. E por isso Então, é tão importante a gente falar a respeito disso, né, Adriana? Para colocar consciência realmente nas pessoas. Exatamente. E isso tem sido uma postura cada vez mais forte do Sim. consumidor. Né? Hoje, nós consumidores, a gente opta por produtos que sejam sustentáveis, que não agridem o meio ambiente, que tenham uma pegada mais natural, que não maltrate os animais. E se ele pode, ainda assim, gerar recurso para uma outra causa social, que no nosso caso é criança e adolescente, nossa, eu vou optar por esse produto, porque ele é super legal de consumir. É a história do consumo consciente, né? Agora a gente começa, diante de tantas ofertas de consumo que a gente tem, hoje a gente começa a classificar o que mais vale para nós consumirmos, né? O que pode gerar menos impacto negativo e mais impacto social, que eu acho que é o que todo mundo quer. Porque, Ana, eu acredito que, assim, todo mundo se importa, né, com o outro, com o meio ambiente, com o animal, com famílias em vulnerabilidade, com crianças em situação de risco. Isso é uma coisa que eu acho que afeta todo mundo, ninguém consegue ser alheio a isso, né? Só que tem algumas pessoas que têm a cultura de doar e ajudar essas causas, e tem gente que está começando a desenvolver isso agora. Né? E Exatamente. cabe a nós, captadores, cada vez mais trabalhar para que isso seja uma prática, né? Na nossa geração, na nossa população. Porque em outros países isso é muito, muito comum, né? As organizações sociais, elas vivem no mundo inteiro de doação. E olha quantas organizações nós temos no mundo todo fazendo impacto, gerando impacto, salvando o meio ambiente, salvando Exatamente. animal, tantas causas, E né? é interessante que a gente pode ver muitas empresas hoje realmente fazendo doações exatamente para bolsas de estudo em colégios Também. conceituados. Então, isso mostra também a importância também na educação. Mas é o que você falou, tudo é uma cultura, é um estímulo. Mas você disse que o Instituto Ser está aí há 9 anos. Ou seja, ao longo desses Isso. 9 anos, a gente nesse momento agora de redes sociais, isso também favorece bastante essa divulgação e até mesmo no resultado de captação, não? Ou não? Porque isso facilita Favorece bastante, muito, porque exatamente é uma favorece forma que muito. você, digamos assim, atinge mais pessoas e tendo toda essa economia, podemos dizer, nessa questão de marketing, de campanha, que a gente sabe que o marketing nas empresas, também numa crise, é um dos que primeiro sofrem corte. Exatamente, exatamente. Não, o desenvolvimento tecnológico e principalmente das redes sociais possibilitou um universo de possibilidades para captação de recursos, porque realmente assim, as organizações não têm recursos para investir em grandes anúncios, a menos as mega organizações, né? Por exemplo, comercial de TV, né? Imagina quanto que custa um negócio desse para uma organização social pequena que mal tem recurso para desenvolver os seus projetos. E as redes sociais, ela possibilita que a gente saia um pouco da nossa casinha, que a gente possa se mostrar para fora e falar, putz, olha que trabalho legal que a gente faz e que as pessoas não conheciam. Então, e quantas inúmeras formas você pode apoiar. Por exemplo, a minha rede de contato, e claro, isso é uma coisa super importante, a captação de recursos ela tem que andar sempre junto com os conselheiros da organização, que abrem muitas portas para a gente, com os diretores e gerentes das organizações e com toda a nossa rede de contato. Porque um exemplo, a minha rede de contato é formada por pessoas que não têm tantos recursos financeiros para doar. Entretanto, existe uma forma de doar recursos relevantes para o Instituto C, sem necessariamente envolver recursos financeiros, que é o caso da doação dos créditos da Nota Fiscal Paulista. Né? Todo mundo que consome, seja um pãozinho ou um quilo de limão, pode fazer uma doação no Ou momento do seu seja, é consumo. só passar o CNPJ da ONG. Não, agora o sistema ele está muito mais automático, o sistema da Nota Fiscal Paulista. Então, nós, consumidores, podemos entrar lá no sistema da Nota Fiscal Paulista e destinar automaticamente os nossos créditos para uma organização que a gente queira. Agora a gente pode escolher a organização que a gente Entendi. quer Não precisa apoiar. ser necessariamente no ato da compra.
Aí você coloca lá como automático, vamos supor, você entra lá no seu sistema, pessoa física, lá no seu cadastro ANA, vai ter lá no menu entidades, você coloca o CNPJ do Instituto C e escolhe doar os seus créditos automaticamente para o Instituto C. Aí, a partir disso, toda vez que você for fazer uma compra e você colocar o seu CPF, os Automaticamente já créditos vai vincula. direto para o Instituto C. Só que aí o legal é que o que seria de crédito para você, que são poucos centavos, quando você destina para uma organização social, ele pode se multiplicar até 200 vezes mais. Por que isso? Porque o governo quer incentivar que as pessoas tenham o hábito de colocar o CPF na nota, porque isso faz com que o comerciante é obrigado a declarar aquela compra e pagar o imposto. E ele percebeu que, por meio das organizações sociais, mobilizando as suas redes, eles conseguem que os consumidores, então, passem a ter o hábito de colocar o CPF na nota, porque ele sabe que vai apoiar a organização que ele gosta, que tem a causa dele, que defende a causa dele. Então, isso tem crescendo bastante. E para você ter uma ideia, hoje nós temos uma base de 230 doadores de nota fiscal paulista automáticos, e isso gera para a gente, em média, 50 mil reais por mês em Que recursos interessante. financeiros. Que É ótimo, super bem relevante, expressivo, exatamente. A gente super tem aqui expressivo. a nossa parceira também, aqui, a advogada Adriana Megna, ela fez alguns comentários que eu vou ler, principalmente o de cima, que depois eu falo, Adriana, a última pergunta que você fez, mas eu achei bastante interessante porque já entra no que a gente está falando. Ela falou assim que existe medo e até preconceito em relação às ONGs. Você acha que é exatamente por isso que principalmente o brasileiro tem essa preocupação em doar, porque acaba acreditando que pode ter, até mesmo em razão de algumas situações que a gente sabe que ocorre, de que não vai ser exatamente utilizado o recurso para tal projeto. Você atribui a isso também? Sim, faz todo sentido, porque infelizmente a gente tem um histórico muito ruim, né? De desvios de recursos via organizações sociais. Isso aconteceu muito no Brasil e ainda acontece um pouco, mas teve uma época que aconteceu muito. E aí gerou essa insegurança. Isso dá isso dificulta bastante a captação. Mas o que nós, captadores, precisamos fazer para quebrar esse preconceito? É mostrando o máximo de transparência possível quando você recebe uma doação. O que acontece? Qual é o maior erro das organizações hoje? Elas recebem, você chega lá, doa para ela e você não tem mais nenhum retorno daquela organização. Você não sabe nem o que aconteceu com o seu recurso. Você viu uma campanha super legal de captação, vou apoiar, apoiou, pronto, morreu, não tem retorno. Isso é muito ruim, porque assim como a venda de um produto, de um serviço, ou quando você vai dar um curso, você precisa dar um resultado para quem Exato, e isso até comprou, né? relacionamento, né? Porque não encerra ali na É, primeira captação. A gente imagina que não vai ser uma encerra. relação, exatamente. Então você tem que fechar o círculo direitinho, por isso precisa ter planejamento. Então, qualquer ação de captação que a gente vá fazer, a gente precisa ter o planejamento de começo, meio e fim. E mostrar para esse doador para onde foi o recurso dele. E como que a gente faz isso? É simples fazer. Existem, obviamente, recursos hoje tecnológicos que te ajudam com isso, né? Que você, por exemplo, você cria lá uma série de e-mails que vão avisando o doador como é que está aquela campanha, quanto que foi arrecadado até agora, depois você manda notas fiscais, depois você manda as fotos das entregas, né? Você mantém um relacionamento vivo com esse doador. Se você não tem esses recursos, é no manual mesmo. Hoje o Instituto ele tá meio automático, meio manual, porque a gente ainda está aprendendo, né, a mexer com todas essas tecnologias. Mas Não, para e a gente fora é que a velocidade fundamental. também, aprende uma, aprende Exato. outra. Para a gente é fundamental que os nossos doadores tenham uma carta de agradecimento, uma prestação de contas, as fotos das famílias, das entregas, do trabalho acontecendo, seja lá o que a gente tenha vendido ali na campanha.
E isso traz muita credibilidade para o doador se sentir confortável de doar novamente. Né? E, Então, eu vou dar um exemplo. Agora a gente está realizando também uma campanha de arrecadação de leite em pó. Geralmente a gente faz essas campanhas com a arrecadação da unidade física, né, do leite em pó. As pessoas vão e levam lá na nossa sede. Com a história toda da pandemia, a gente está arrecadando em dinheiro. Né? As pessoas entram num link de doação lá no nosso site e faz a contribuição em dinheiro. A gente tem uma lista de quem contribuiu, com e-mails, telefones, tudo direitinho. Fechando a campanha, fazendo a compra dos leites, a gente apresenta para todos esses doadores as notas fiscais e depois as fotos das entregas para as famílias. E aí você fecha o ciclo. Aí o doador fala, olha que legal, doei, eles e entregaram, estimula, prestaram né? contas Estimula a continuidade. e aí você deixou o doador mais próximo ali também do teu trabalho, porque ele se encanta e toda vez que você pede de novo, ele doa. Isso é uma prática que a gente vê na nossa rede, por exemplo. E Agora, assim, é muito Paloma, importante que tenha esse retorno. sim, deixa eu te perguntar, por exemplo, para o doador, seja pessoa física, pessoa jurídica, qual é o cuidado, então, que ele precisa ter quando ele é procurado por uma Isso é ONG? legal. Como que a pessoa pode tomar esse cuidado? Olha, a primeira coisa que eu oriento entra no site da organização e vê se ela publica relatórios de atividades, se ela tem auditoria externa, se ela publica balanço. Olha, as contas da organização social, ela é pública e isso é previsto em lei. As organizações são obrigadas a publicar as contas. Se ela não publica, desconfie. Já gera uma insegurança, Já não tem porque transparência, né? então, a primeira coisa que eu indico é isso. A segunda coisa que eu acho que é a mais envolvente vai até a organização conhecer o trabalho. Toda organização tem que estar de portas abertas para receber quem quer conhecer o trabalho dela. E isso é um dos princípios que eu sempre coloco para as pessoas que trabalham comigo. A gente precisa ter tempo para receber todo mundo que quer conhecer a gente. E isso é fundamental, porque ele vai em loco, ele vai ver as famílias sendo atendidas, eles vão ver o trabalho acontecendo, a equipe Sentindo a lá, essência o realmente. escritório, materializa aquilo, Exato, exato. entendeu? Mas se a pessoa não tem essa disponibilidade, né, de ir até a organização e conhecer, o site com os relatórios publicados é um grande indicativo de que a organização é séria mesmo. Entendi. Isso é muito importante, exatamente como a Adriana falou, porque essa questão do medo e da insegurança, que em razão dessas ONGs que infelizmente acabam não sendo muito séria, passa isso para as pessoas, mas também tem essa questão que você está falando. Hoje a gente tem todos esses recursos de informação, mas as pessoas também têm que tomar o cuidado, né? O doador tem que tomar esse cuidado. E assim, Paloma, as pessoas que têm essa intenção de ter uma ONG, de abrir uma ONG, mas não têm os recursos. Paloma? Oi, Ana, travou. Voltou Coisas do agora. Wi-Fi, coisas do Wi-Fi. Bom, o que eu tinha te Você parou perguntado. em quem gostaria de abrir uma organização, né? Exatamente, mas aí é assim, é uma curiosidade que eu acho que acaba sendo curiosidade de muitas pessoas que também querem tomar a frente disso, é o que você falou lá no comecinho da live. As pessoas acreditam, por não saber exatamente, por desconhecerem como funciona, mas que você não tem, por exemplo, que você não é remunerada. Como que funciona tudo isso? Porque às vezes a pessoa tem essa vontade, esse sonho,
mas também tem suas contas para pagar, as suas responsabilidades Claro. financeiras. Então, como que você concilia tudo isso com um trabalho de fato, onde você pode ajudar as pessoas, mas você também consiga viver disso? Olha, qualquer pessoa pode abrir uma organização social. Juridicamente existem duas formas, né? Uma é associação, uma associação privada sem fins lucrativos, que aí você pode abrir com duas ou três pessoas, você consegue abrir a organização juridicamente, né? Mesmo sem recurso. E aí depois você vai batalhar para correr atrás de recursos. E a outra é fundação. Fundação é muito mais complicado porque você precisa ter um patrimônio grande e você precisa ter autorização do Ministério Público para abrir. Aí já é um outro patamar, né? Uma coisa mais robusta. Agora, uma organização sem fins lucrativos, que a gente chama de associação privada sem fins lucrativos, você precisa formalizar. A primeira coisa é formalizar, ter um estatuto social, ter um CNPJ, ter um local de atendimento, se você for atender diretamente o público. Isso tudo você precisa estruturar, para aí depois você pensar em captar recursos. É fácil? Não. Mas nada é fácil. Abrir um negócio não é fácil, nada é fácil. Depende do que você quer. Né? A Vera, que é a nossa fundadora, por exemplo, ela fundou o Instituto C com 27 anos. Ela começou o projeto de fundação com 25 anos. Né? Ela trabalhando ainda em empresas. O sonho dela sempre foi ter um negócio que gerasse impacto social. E ela começou a trabalhar nisso. Então, ela ficou 2 anos planejando como que ela faria isso, conhecendo iniciativas, visitando organizações, vendo como elas trabalham, entendendo quais são as dificuldades, estabelecendo parcerias, procurando investidor, porque daí você precisa ter um investidor que te dê pelo menos o básico para você conseguir montar a organização. Ou seja, é uma estrutura que a gente pode até fazer esse comparativo inicial como se de fato uma empresa. Exatamente, de fato toda uma energia que requer ali, principalmente no começo, que a captação digamos que é um e é um super desafio, porque, por exemplo, é muito legal ela contando essa história de começo, que ela ficou, um exemplo, 4 meses tentando abrir a conta bancária do Instituto C, porque como a gente não tinha faturamento, os bancos não aceitavam abrir uma conta jurídica em nome de uma organização sem fins lucrativos. Mas então esse é um então foi um super ocorre, desafio. É isso que eu ia falar, porque esse é um problema que ocorre praticamente com todas. Porque Exatamente. Se há essa necessidade inicial de que tenha o CNPJ, de que tenha o local físico, ou seja, primeiro você tem que montar a estrutura, a captação, e depois. Então, teve primeiro essa dificuldade de abrir a conta bancária. Sem a conta bancária, você não tem como receber os recursos. Isso, exatamente. Então, e lá na época, porque eu acredito também muito no universo, sabe, Ana? Eu acho que quando você tem um propósito sincero, tudo vai conspirando para que você consiga realizar isso, desde que você não pare de sonhar, né? Desde que você vá atrás. Você tem que todo dia ir atrás do seu sonho. E isso foi o que a Vera fez. Sabe, desenhar um projeto mesmo, fazer uma apresentação do projeto da organização e bater de porta em porta e falar, eu quero fazer isso. Eu quero impactar na vida dessas pessoas. É essa causa social que eu quero fazer e eu quero fazer dessa maneira. E diante dela divulgando tanto isso, da ânsia dela de querer isso, ela conseguiu um investidor, que na época era o Instituto ASE, que é da família Gereissati, que doou um aporte de R$200 mil para ela, olha, para você montar a estrutura do Instituto C, para você iniciar o projeto, para você ter esse fôlego, porque eu confio nesse projeto, eu confio nessa proposta, então vai e faz. E ela foi. Só que desde o início ela se preocupou muito que isso era um aporte de confiança, que ela precisava correr atrás e fazer
esse sonho sair do papel e acontecer. Né? E hoje a gente está com 9 anos, começamos lá em 2011 com R$ 200 mil, hoje a gente já está faturando quase 3 milhões. Né? E isso com, assim, com muita ânsia, com dedicação integral, dia a dia, e ter um conselho realmente atuante, porque isso é uma situação também bem complicada nas organizações. Geralmente eles pegam e colocam no conselho a mãe, o pai, o primo, porque fica mais fácil de assinar os documentos e tudo mais, só que esse conselho não atua na organização, ele não abre portas, ele não ajuda você a gerar recursos. E aí você fica muito sozinho nessa missão, e aí é muito difícil. Por isso que a gente fala, tem que encarar realmente como negócio, como empresa, e colocar profissionais à frente disso. Exatamente. E aí ela foi buscando montar um conselho bem diversificado, com pessoas de mercado, com pessoas, né, empresários, pessoas que tenham experiências e redes de contatos, que compraram a nossa causa de famílias, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e eles são voluntários, todos eles são voluntários, porque obrigatoriamente o conselho das organizações tem que ser voluntários, mas você não tem ideia do quanto eles trabalham. Eles trabalham muito. Eu sei. Porque é aquela coisa, a gente lança a ideia para eles, por exemplo, essa ideia de campanha de marketing de causa, né, de trazer essas empresas para ajudar a gente a captar recursos. A gente lançou a ideia, e eles abrem as portas para a gente, nos contatos dele. Então, vai falar com a empresa tal, que eu já expliquei o que vocês fazem, só que tudo tem que ter muito profissionalismo, porque Exatamente. imagina você... Em razão da confiança. Exato. Imagina você tem a sua rede de contato, você tem os seus, né, os seus clientes, empresários, você fala do Instituto C, a gente chega lá e pisa na bola, né? Não tem um profissionalismo, não tem um planejamento, não tem uma mensuração de resultados. Então, precisa gerar essa confiança também, e o conselho precisa andar muito lado a lado. E ele é o que faz, esse conselho é o que faz a gente se profissionalizar, conhecer coisas novas, cobra muito da gente, né? E a gente está sempre antenado com isso. E isso é muito importante para a captação de recursos. Porque você não anda de jeito nenhum. E fala então para nós, Paloma, o que é o Instituto C? Qual é? Ai, não trava. Acho que já está chegando um pouquinho só com delay aqui para você. Foi? Peraí, deixa eu melhorar um pouquinho. Ah, mas fique tranquila que é normal, viu, Paloma? Ó, o Instituto C, a gente atua com famílias de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Hoje em 2 frentes específicas. Uma é famílias com crianças que tenham doenças crônicas, deficiências ou doenças graves, e isso vivendo em uma situação de alta vulnerabilidade social. Então, esse projeto, o que acontece? A gente iniciou com os hospitais públicos encaminhando essas famílias para a gente. Então, o hospital parceiro, ele identifica que a família da criança vive numa situação extremamente vulnerável, portanto, sem condição de cuidar direito dessa criança que está com questões de saúde grave. Então, enquanto o hospital cuida da saúde da criança, o Instituto C cuida da estrutura da família dessa criança. Então, a gente atua com atendimento multidisciplinar com essa família. Então, nós temos psicólogos, assistentes sociais, profissionais da área de renda, pedagogos, nutricionistas, que vai entender como essa família, quais as principais dificuldades dessa família em todas essas áreas. E aí a gente vai fazer uma espécie de assessoria com essa família, para que ela vá superando essas dificuldades que elas apresentaram no início, na entrada do projeto, durante a trajetória dela no projeto. E como que a gente faz isso? A gente promove a autonomia da família. Então, assim,
Na cidade de São Paulo existe uma rede socioassistencial bem robusta, com diversos serviços e benefícios que essas famílias que vivem numa situação de exclusão não conhecem. E quando conhecem, nem sabem como acessar. Você vê a experiência do auxílio emergencial, quantas pessoas sofreram para conseguir acessar. E muitos Porque ainda realmente, nem conseguiram, né? realmente é uma série de documentos, é uma série de Uma burocracias, burocracia. protocolos, sistemas, que as famílias não têm acesso. Né? Elas mal têm um smartphone, que dirá como é que baixa um aplicativo, como é Sim. que acessa o serviço, como é que procura. E quando a Isso gente tudo é muito fala dificultoso. Brasil como um todo, se agravando ainda mais, né? Todo esse acesso. Exatamente. Fora a rede pública de assistência, existe também uma robusta rede privada de assistência, que são serviços proporcionados por outras organizações sociais ou até por institutos empresariais de responsabilidade social, que a gente vai fazendo parcerias para aumentar a rede de apoio da família. Né? Um exemplo, na área de psicologia, uma criança precisa de um tratamento psicológico clínico, a gente sabe que existem nas universidades os atendimentos clínicos gratuitos. Então, a gente encaminha as famílias para que essa criança tenha acesso a esse serviço. Existem inúmeros cursos profissionalizantes gratuitos. A gente encaminha essas famílias também para esses cursos. Ajuda elas a arrumar trabalho, então ajuda a fazer os currículos, ajuda a se cadastrar numa vaga de trabalho, a se portar numa entrevista. Uma coisa incrível, ajuda a organizar o orçamento doméstico da família. A família chega lá. Seríssimo. Exato. A Porque família chega sem noção. É aquilo que a gente Sem fala, noção. necessidade Muitas educação vivem de financeira. bico, né? Eu sei, Muitas verdade. vivem de bico. E elas não consideram isso como uma renda da família. É bico. Então, por não ter um emprego formal, elas chegam lá, não tem renda. Aí, analista de renda, então, vamos entender aqui. Como é que você paga a conta de luz? Eu faço um bico toda semana, não sei aonde. Então, quanto que você recebe nesse bico? Eu recebo R$100. Então, vamos colocar aqui, R$100 toda semana. O marido também faz um bico, não sei aonde. E aí vai organizando o orçamento doméstico daquela família, para ela entender, olha, por mês ou por semana você está recebendo tanto, então você pode gastar tanto. Então você precisa de um complemento de renda para pagar esse tanto. Então é um trabalho bem profundo, sabe, Ana? Tanto é que elas ficam com a gente em atendimento 1 ano e meio, mais ou menos, que é o tempo que ela sai de uma total exclusão social para se apropriar dos seus direitos e ser independentes, sabe? Donas da sua própria jornada. E isso é muito bonito ver o processo delas, sabe? E tudo isso com uma criança doente no meio, tendo que cumprir uma rotina hospitalar absurda com essa criança, né? E sem apoio, essa família não teria a menor condição de sair da situação de total exclusão que ela vive. E paralelo a isso, enquanto ela vai se organizando, conquistando direitos, se tornando mais autônoma, a gente faz doações de cesta básicas, leites, fórmulas nutricionais que a criança precisa, medicamentos que ela não consegue no SUS e que é fundamental para o tratamento da criança. A gente vai dando esse suporte para ela conseguir ir se estruturando com mais tranquilidade. E um dos indicadores mais interessantes desse projeto é o aumento da renda da família no final do ciclo de atendimento do projeto, que a gente consegue aumentar em 30%, 40% a renda da família, comparado com a renda que ela entrou no projeto. Sim, porque isso impacta diretamente a qualidade de vida da família. E aí vem a autonomia, exatamente, aí vem a autonomia. Uma outra coisa super interessante desse projeto é que a criança, ela está fazendo um tratamento de saúde, ela não vai mais para a escola, isso é muito comum. A família não manda mais a criança para a escola. E aí essa criança vai ser alfabetizada como? Ela vai se desenvolver a parte, né, educacional dela como? Isso tudo também, a área de pedagogia e educação ajuda a família a manter essa criança numa situação de ensino,
mesmo com uma questão de saúde, porque hoje existem também serviços para isso e que ela desconhece. E que é importante ter esse olhar para a educação da criança, né, E assim, independente da Paloma, questão de saúde. o acesso a vocês, então, é sempre por esses hospitais ou tem algum outro modo de acessar o Instituto? Não. Esse projeto, até 2018, era só via os hospitais parceiros, né? Só os hospitais que encaminhavam. O ano passado, a gente conseguiu abrir as portas desse projeto. Então, hoje, qualquer família que se encontre numa situação de vulnerabilidade social com uma criança com doença grave, crônica ou deficiência, pode ir lá bater na porta do Instituto C para receber esse atendimento. Então, ou pode ser indicado por outras famílias que já foram atendidas, que hoje é o nosso segundo maior encaminhador, são famílias que já foram atendidas e conhecem famílias nesse perfil e indicam o nosso trabalho. Ou E aí seja, as famílias chegam até a gente. entendi. E se essa criança não tem condições de acompanhar o familiar até o instituto, por exemplo, vocês têm uma pessoa que podem ir até a casa, verificar as condições que a família vive, é dessa forma, essa análise que vocês fazem? Olha, geralmente as mães levam as crianças para os atendimentos, até porque é muito legal para a criança estar no Instituto C, porque a gente tem uma brinquedoteca lá, de voluntários que ficam fazendo atividades com essas crianças enquanto a família é atendida. Então, também é uma forma da criança ter sabe, um descanso, assim, de toda aquela rotina hospitalar, de toda aquela vida que ela vive. E o Lá, social elas dela ficam acaba mais... sendo, né, no instituto. Exatamente. Daí ela socializa com outras crianças que também têm questões de saúde e ela acaba se aceitando também um pouco mais, né, com a condição debilitada de saúde que ela tem. Geralmente as mães levam, porque elas não têm com quem deixar também. Tem essa questão. Né? Então, por exemplo, muitas fazem tratamento na Santa Casa. E nós estamos ali do lado, então geralmente elas passam pelo atendimento lá na Santa Casa e já vão para o Instituto C. Elas vão de manhã para a Santa Casa e de tarde para o Instituto C. Mas geralmente elas levam as crianças. Quando a E aí a família... gente tem todo um suporte lá para as crianças enquanto a família... E a família que não tem condições nem mesmo com o transporte, porque a maioria dos tratamentos, então, que vocês encaminham para fono, psicólogo, normalmente esses profissionais não ficam dentro do instituto, vocês encaminham para os locais, é isso? Isso, a gente encaminha para os locais. E o transporte? Porque a gente sabe que muita família não tem condições de arcar com esse transporte, principalmente dependendo da condição, né, que essa criança ou adolescente está vivendo. O Instituto C também consegue arcar com os custos do transporte? O transporte, para a rede, a gente não tem como arcar. Mas isso também nunca foi um grande problema para as famílias não irem, sabe? Para os órgãos de encaminhamento. O que a gente dá é o transporte para elas retornarem para casa depois do atendimento lá no Instituto C. Mas isso já é muito importante. Porque aí é uma troca, entendeu? A família vai com recursos próprios até lá e a gente paga o transporte para ela voltar para casa. Isso a gente faz, até porque ela volta com as doações, né? Então a gente costuma pagar os transportes para elas retornarem para suas residências. Mas assim, é o que a gente consegue também, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse dar o transporte para todos os órgãos de encaminhamento, mas aí ficaria super inviável. Mas não, e aquela questão, tudo isso é mais doações, né? É realmente de conscientizar as pessoas e mostrar para essas pessoas o trabalho que vocês realizam, porque a gente sabe que, infelizmente, quando a gente está falando de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, os 4h40 do ônibus, por exemplo, ida e volta, para a mãe, para a criança, a gente sabe que faz falta lá na frente, no final do mês, no orçamento. Porque é engraçado quando a gente fala, mas 4h40, sim, 4h40. Porque, infelizmente, quando a gente coloca com base no nosso salário mínimo, isso é muito expressivo no final do mês para a família. E assim, deixa eu até vou monitorar o nosso tempinho aqui,
Não, São, mas só para complementar essa claro, parte do transporte que você falou, eu acho legal a gente falar, porque isso também é um outro serviço que a rede pública oferece que muita gente desconhece. Por exemplo, crianças que têm questões de deficiência física, eles têm direito ao bilhete especial, que dá acesso gratuito à rede de transporte pública de São Paulo. Isso também é um serviço que a gente ajuda a família a obter. Desempregados, idosos também têm direito ao transporte público gratuito. ou seja, Então, vocês tudo isso também a gente conseguem, ajuda. isso é muito bom. Porque as Elas pessoas darem não têm entrada, elas fazerem o informação. processo para obter esse benefício. Isso eu estou falando assim, por cima dos benefícios que eu conheço, que eu vejo as meninas orientando lá, porque eu não trabalho diretamente no atendimento. Mas eu sei que existem inúmeras alternativas para a gente ir reduzindo cada vez mais, né, a exclusão da família e deixando ela mais ativa para correr atrás dos seus direitos e ser dona da sua vida. E a continuidade do tratamento, né, Paloma? Porque, infelizmente, Exato. quanto mais difícil, a gente sabe que compromete depois, até mesmo porque são inúmeras as fisioterapias. Se for para a gente pensar, dependendo do tratamento, não tem previsão para acabar. Não, é exatamente. Às vezes é uma vida toda de atendimento, né? Exatamente, exatamente. E assim, por exemplo, só deixa eu monitorar porque eu falo, eu vou falando e a gente vai se envolvendo e quando eu me dou conta, vem um reloginho aqui, porque como você disse que ainda não fez live, só que quando falta 2 minutos para acabar a live, aparece um reloginho em cima para mim. Ah, tá. Então, quando eu me dou conta, acabou. Aí eu tô com um convidado, eu não falei tchau, aí depois fica aquele, eu falo, gente, mas eu não dei tchau. Então, eu falei, eu vou Ah, é cronometrar bem aqui. ruim. A gente tem Tá. 8 minutos. Então, sabe o que eu gostaria que você passasse Nossa, pra como gente? passa Passa rápido. rápido, né? Assim, Paloma, as pessoas que estão nos acompanhando, algumas pessoas estão nos acompanhando agora, a live fica gravada, então quem não conseguiu assistir a live agora, consegue assistir depois a qualquer momento, porque fica no IGTV do escritório. Mas, por exemplo, muitas pessoas às vezes até têm aquela intenção de ajudar, colaborar em alguma ONG, mas fica pensando, poxa, mas financeiramente eu não tenho como que fazer, não tenho como fazer isso agora. Lá no Instituto C, as doações sempre necessariamente com dinheiro ou pode doar, como você disse, leite, algum outro produto, mas é sempre de acordo com as campanhas, ou a pessoa já pode fazer uma doação, independente de alguma campanha que vocês estão lançando, que vocês já têm um direcionamento? Olha, existem muitas formas de apoiar o Instituto C. Nós aceitamos o ano inteiro doação de leite em pó e cesta básica, Ou que seja, são independente da dois, campanha. independente de campanha, são dois itens que a gente doa o ano inteiro e são sempre necessários. Trabalho voluntário, existem 1000 formas de trabalhar voluntariamente do Instituto, seja lá ou da sua casa, isso também é possível. Doação financeira de qualquer valor é super benéfico para a gente também e super ajuda, porque um montinho com um pouquinho com um monte de gente apoiando dá um montão. A Exato. doação de crédito na Nota Fiscal Paulista é super relevante, qualquer pessoa pode doar. Então, existem muitas formas de ajudar. Eu vou falar o Instagram do Instituto, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é instituto.c. Lá a gente posta nosso dia a dia, campanhas, o que a gente mais está precisando, o acolhimento, a carinha das nossas famílias, está tudo lá. Tem o nosso site, institutoc.org.br, para as pessoas acompanharem também. Eu sou super disponível, meu e-mail é paloma.costa@institutoc.org.br. Quem quiser conversar comigo, conhecer melhor o Instituto, ir lá visitar, eu sou super disponível, eu adoro receber as pessoas lá, adoro apresentar o nosso trabalho, falo bastante também. Não, e assim, e para quem, por exemplo, não anotou, não acompanhou, que pode também entrar em contato conosco, que a gente também encaminha para você. Agora, você falou que é Maravilha. possível fazer trabalho voluntário de casa. Isso precisa É ser possível. explicado. Como que isso é Ah, possível? precisa. Olha, isso é possível. Hoje a gente está, inclusive, com uma demanda grande para esse tipo de trabalho voluntário, que é o lançamento de cupom fiscal, que é doado para gente de comércios parceiros. Então,
O consumidor que não coloca o CPF na nota, o comércio guarda as notinhas ali e depois você pode lançar essas notinhas a favor da organização, que também gera créditos para a organização. A gente tem mundos e mundos de sacos de notas lá para lançar. E o voluntário pode Entendi. levar essas notas para sua casa e lançar na sua casa no seu tempo livre. E vai estar sendo uma super ajuda para o Instituto C. Isso é uma possibilidade de trabalho voluntário. Não, e essa questão, e precisa ser feito, né, para que vocês recebam crédito o Precisa. quanto antes. E Exatamente. tem E algum elas outro têm prazo tipo? de validade para Exato, também tem lançar, um né? prazo. Então, Também tem um prazo. E como que funciona? A pessoa entra em contato com vocês, porque é entre em assim, também contato com a tem aquela gente, questão da seriedade. A pessoa tem que saber que isso é muito claro. sério. É um Exatamente. compromisso seríssimo você lançar nota fiscal. Exatamente. Entra em contato com a gente marca uma conversa, até para ensinar a pessoa como, né, como faz o lançamento. A gente cede para a pessoa um leitor de nota, então por isso também ela vai assinar um termo de voluntariado, tudo direitinho. E aí, semanalmente, a gente combina essa entrega de notas, seja ela indo lá na nossa sede buscar, ou a gente envia para casa dela. Se ela quiser ficar lá no nosso escritório fazendo esse serviço, também é Também super dá. possível. É super possível. E também é legal porque acompanha o trabalho com as famílias. Agora, com a questão da pandemia, a gente está com os atendimentos presenciais reduzidos, com horários marcados, então não tem muito aquele encantamento de ter aquele monte de família, aquele monte de criança que antes tinha, né? Mas acredito que logo a gente vai vencer isso daí, tudo volta de novo, né? A gente podendo ter aquela força presencial. Mas ainda Tá estão fazendo acontecendo os falta, né? atendimentos, é. Então, de segunda a quinta-feira, sempre tem gente lá e a pessoa pode ficar no horário comercial, se ela quiser, lá com a gente, fazendo esse trabalho. Ou se Porque ela já, quiser levar para casa, também é exato, possível. mas é isso que eu ia dizer, não necessariamente o dinheiro, né? As ações vale tanto Exato. quanto. E tem alguma história assim para você contar, para nos comover, Paloma, para a gente poder fechar Ah, e deixar esse exemplo, essa plantinha aí para as pessoas? É gostoso, né? ai, Eu tem sempre falo, muitas. gosto muito de ouvir porque a gente realmente visualiza. Então conta uma historinha para a gente aqui, olha. Tem A muitas. gente Eu vou. falta, eu acho Deixa que eu mais ou menos a ver. gente deve ter uns 2, 3 minutos, porque a gente entrou depois das 18. Mas eu te falo, a gente deve ter uns 3, 4 minutinhos. Conta algo marcante para que realmente as pessoas possam dar, sabe, aquele start. Poxa, tá vendo isso? Que incrível. Ah, eu vou tentar resumir, mas é a história de uma menininha que é muito fofa, assim, que ela apareceu lá, foi encaminhada pela Santa Casa e o irmão dela que tem a questão de saúde. O irmão dela ainda acho que tem 1 ano, ela já tem uns 5 anos. E ela sempre vai para os atendimentos com a família. E lá na nossa brinquedoteca sempre tem fantasias, né? Muitas fantasias. E ela sempre coloca uma fantasia diferente e fica pedindo para as pessoas tirarem foto dela. E aí um dia a nossa pessoa lá de comunicação foi conversar com ela, né? Porque que ela colocava todo dia uma fantasia, todo atendimento uma fantasia, pedia foto e tudo mais. Aí ela falou assim: é que meu sonho sempre foi ser youtuber. Só que eu nunca tive uma câmera fotográfica e nem fantasias para eu poder ficar bonita, para eu fazer minhas fotos, meus vídeos. E aqui eu tenho essa possibilidade de sonhar. Nossa, E eu fiquei muito comovida com essa história dela falar que tem a possibilidade de sonhar, é. porque a realidade que ela vive, ela não tem Não essa permite possibilidade de sonho. sonhar. Então, Isso é impactante. isso dá muita força, sabe, Ana, para a gente seguir em frente e fazer com que esse trabalho chegue em mais e mais crianças, para que mais e mais crianças tenham a possibilidade de sonhar. Porque é isso que a gente quer para o futuro. E é isso que você falou, Paloma, porque vocês trabalham e acolhem a família como um todo. Ou seja, você está falando da irmãzinha que acompanhava o irmão para o tratamento e ela também se encontrava ali acolhida com Exato. vocês. Porque é isso que você falou, o sonho. Muitas vezes não, realmente, pela triste realidade, pela difícil realidade que a pessoa vive, ela não se permite isso. E os pais, sempre muito preocupados, também acabam não criando, não estimulando.
isso na criança, porque eu falo que eu Exatamente. tenho uma filha também que vai fazer 5 anos. Embora a pessoa fale, nossa, mas 5 anos não entende, entende muito. Sabe Entende muito. perfeitamente o que querem, só que exatamente não acha que é real, que é um mundo tão Uhum. imaginário para eles que não é possível. E o que você está falando, uma fantasia e ser youtuber, que é o que hoje, isso é no momento, né? Que o que as É. crianças nessa faixa etária realmente querem. Bom, agora apareceu o reloginho.